Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Cristo Jesus. Aqui é o pastor Rafael, da Congregação Batista do Recanto do Sol, e eu quero estar compartilhando com os irmãos o estudo dessa quinta-feira, do dia 19 de março de 2020. Nós temos feito ao longo das últimas quintas-feiras diversos estudos voltados para um tema: caminhos para uma vida devocional. Como termos uma vida devocional diante do nosso Deus, o Criador. E nós entramos em um período do estudo em que estamos estudando a oração sacerdotal, como ela é conhecida, ou oração dominical, ou oração do Pai Nosso. Então o livro de Mateus, capítulo 6, ele vem descrever a partir do versículo 9 esse modelo de oração. Os escribas, os fariseus, eles estavam com dificuldade a respeito desse tema, estavam alguns deles rezando, né? E Jesus ele mostra como deve ser a oração, que não é com vãs repetições. E ele vem descrever a partir do versículo 9, vem ensinar para os discípulos como é que um cristão, como é que um homem deve buscar a Deus, não com vãs repetições. E ali ele coloca a primeira frase, que é uma invocação a Deus. Quando nós vamos orar, nós estamos nos referindo a Deus, a um Deus que é santo, a um Deus que está no céu. E ele inicia, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. É um Pai nosso, é um pai, um relacionamento de pai com o nosso paizinho. Jesus ele resgata no aramaico dessa palavra, seu original, a palavra Abba, a palavra papai. Então, e é um pai que está no céu, é um pai em que nós temos que ter reverência para falar com ele. Esse é o nosso paizinho. Então a oração inicia com esse invocativo. Eu já dei esse estudo, estou resumindo para que os irmãos possam estar lembrando, e é seguido por 7 petições. As 3 primeiras petições são interesses do reino dos céus, interesses do reino de Deus. E as 4 petições que se seguem já são interesses do homem, interesses pessoais, mas sempre no sentido coletivo, sempre na terceira pessoa do plural. Então, vamos ver. Santificado seja o teu nome, é a primeira petição, interesses do reino. A segunda petição, venha o teu reino, interesses do reino. E a terceira petição, faça-se a tua vontade, interesses do reino. Aí começa a segunda parte da oração, que já são interesses pessoais, sempre no sentido comunitário, coletivo, né? Aí a primeira petição: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, no sentido físico, emocional, espiritual. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Essa é a segunda petição. A terceira petição e a quarta, do versículo 13, é essa que nós estaremos estudando no estudo de hoje, após esse breve resumo. Resumo este que cada ponto dele, tanto os 3 primeiros, que tem o sentido da petição com interesses do reino, e as 2 primeiras nós já vimos nas quintas-feiras anteriores, cada uma delas na congregação. E agora os irmãos poderão estar recebendo agora no seu celular a terceira e a quarta petição, que eu irei ler e fazer uma breve reflexão aqui para a edificação do corpo de Cristo. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mais uma vez, e não nos deixes cair em tentação.
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Pai bendito, eu te agradeço por esse privilégio de estar estudando a tua palavra com meus irmãos, Pai. Que o Senhor me abençoe com a tua graça, abençoe, Pai, cada ouvinte que estará recebendo, Papai, esse estudo, que a tua igreja, Papai, que se reúne nos lares, venha ser grandemente abençoada pelo Senhor, Papai. Repreende todo o mal, sara a nossa terra, Pai, e que venhamos ter uma vida devocional, um relacionamento íntimo para o louvor da tua glória. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa terceira e quarta petição, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal, Jesus, ele está nos ensinando. E antes de nós aprofundarmos, eu quero explicar e relembrar aos irmãos que tentação e provação são diferentes. Tentação e provação são diferentes. Não são a mesma coisa. A tentação, ela não é algo que vem de Deus no sentido para nos derrubar. A tentação, ela é sempre, lógico, Deus ele tem o controle, Deus ele tem o governo de todas as coisas. Mas a tentação, ela também é para o crescimento do homem, para que o homem, de alguma forma, ele venha crescer, ele venha amadurecer em sua caminhada. Então, nós temos o exemplo de Jesus, quando ele é conduzido ao deserto por Deus, ele está passando por uma provação. Jesus ele foi provado pelo Senhor, mas a palavra diz que lá no capítulo 4 de Mateus, que ele foi conduzido ao deserto, ele passou por essa provação, mas ele foi tentado por Satanás. Então Satanás ele tentou, mas o objetivo de Deus, isso eu sempre falo na congregação, o objetivo de Deus quando nós passamos por uma prova é que nós venhamos ser aprovados. Jesus ele foi tentado de várias formas, debaixo do senhorio, do governo, da forte mão do Senhor. Deus permitiu e Jesus ele foi aprovado. Então ele cresceu, então ele amadureceu, ele foi tentado e também foi aprovado pelo Senhor. Nós temos no Antigo Testamento um exemplo que eu vou citar, temos vários, mas o exemplo de Abraão, no capítulo 22 do livro de Gênesis, quando Deus ele chama Abraão para que estivesse oferecendo seu filho Isaque em holocausto. Era uma prova. E Abraão foi provado pelo Senhor. Ele foi provado e aprovado. Por conta disso, é conhecido como nosso pai da fé. Então, diversos homens de Deus, relatados na palavra de Deus, passam por essas experiências. E o objetivo do Senhor é sempre fortalecer homens e mulheres, fortalecer o cristão para que venham se tornar cristãos melhores, para que venham se tornar pessoas melhores. Os irmãos sabem que eu trabalho na área de metalurgia, na parte aeronáutica de metalurgia, e algo muito interessante em relação ao metal, especificamente a área que eu trabalho, que é com ligas, né, de metais, liga de alumínio, o dural, são compostos de metais. As aeronaves, quando elas estão voando, especialmente os helicópteros, elas sofrem vários efeitos aerodinâmicos por conta do ar, o metal, o duralumínio, que grande parte do helicóptero, da estrutura da aeronave é composta de duralumínio, ela sofre muito com o efeito aerodinâmico.
ela passa por muitas torções, aquele metal ele é muito torcido. Por exemplo, a pá ou a hélice, ela tem esse movimento de flapagem. Quando ela está parada no solo, parece algo duro, rígido, mas é um metal, ela consegue fazer esse movimento sem quebrar. Então é um metal especial, é um metal que ele foi preparado, é um metal que foi lapidado, forjado, e ele é leve, ele também é resistente, enfim, não é qualquer metal, é um metal que antes dele estar onde ele está, antes dele estar voando, ele passou por vários testes para ele se tornar apropriado, para ele estar cumprindo uma missão. Deus, ele não nos põe em prova sem antes nos usar, e nos usa para algo maravilhoso. Então Deus, ele tem a sua obra, seu propósito na nossa vida, mas primeiro ele nos prova, e aí nós vamos experimentar esse extraordinário na obra do Senhor. Eu quero compartilhar mais 2 textos com os irmãos. Um se encontra no livro de Tiago e o outro se encontra no livro de Lucas. Tiago, capítulo 1, acompanha aí a leitura ou na sua Bíblia, a partir do versículo 13. Ninguém ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Deus, ele não tenta ninguém. E o livro de Lucas, ainda dentro desse mesmo assunto, Lucas 22, 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus, junto com os discípulos, chegou ao lugar. Olha o que Jesus disse para os discípulos: orai para que não entreis em tentação. Orem para que vocês não entrem em tentação. Irmãos, nós vimos 2 textos, um exemplo de Jesus e um exemplo de Tiago. Ore para não entrar em tentação. Deus, ele não tenta ninguém, mas a sua própria cobiça, quando ela o seduz, ela leva essa pessoa à ruína, à queda. Ela leva essa pessoa a cair diante do Senhor. Deus, ele produz, ele permite que venhamos ser tentados, mas como eu sempre digo, o objetivo de Deus para o nosso crescimento. Quando Deus permite a tentação, é para nosso crescimento. A aprovação que nós passamos por Deus é com o intuito de nós sermos aprovados. Jesus, ele falou com seus discípulos: vigie para que vocês não entrem em tentação. Os discípulos de Jesus estavam tristes. Os discípulos de Jesus estavam cabisbaixos. Eram homens igual eu e você. Jesus iria passar por um momento que eles não queriam que passasse, humanamente falando. Não queria que o mestre morresse. E da forma que o mestre havia preparado eles. Disse que ia sofrer muito. Ia morrer à cruz de Cristo. Ia morrer na cruz. Ninguém queria ver isso, presenciar. Ninguém queria imaginar que isso pudesse ser verdade. E eles estavam cansados. Era madrugada. A missão que Jesus deu foi: ora, esteja em oração.